E hoje no CBN Saúde a gente conversa com o Dr. Alessandro Januário, mestre e doutor em periimplantoodontia e diretor da Faculdade Área de Odontologia. Dr. Alessandro, seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre mau hálito, que afeta 30% da população brasileira, e tem uma questão que é sempre muito curiosa em relação a isso, doutor. Geralmente, quem está com mau hálito não percebe, né? E por que isso acontece, hein? Frequentemente, realmente, as pessoas que têm mau hálito não percebem, né? Porque existe uma questão que a gente chama de fadiga olfatória, que a pessoa se acostuma com o cheiro. É igual o perfume. Às vezes você passa perfume, e aí você já não sente mais nada, e alguém chega perto de você, tá cheiroso. É um princípio semelhante. A pessoa, com o passar do tempo, se acostuma, né? E se acostuma rápido. E aí ela não percebe que está com esse problema. É delicado porque é sensível você chegar e alguém e avisar sobre isso, né? A não ser que seja uma pessoa muito próxima ali, ou que você tenha muita amizade. Eu mesmo não tenho muita coragem de falar para ninguém, né, doutor? É difícil isso. É difícil. Isso envolve, inclusive, uma questão psicológica grande para as pessoas, né? Da mesma forma ali que a pessoa às vezes tem e não sente, é comum pessoas que não têm e que acham que têm. Envolve aí um aspecto psicológico importante, né? E que, e voltando aí a sua questão de que a pessoa tem e não sente, para um terceiro falar para ela sobre isso é realmente muito difícil, né? A gente fica cheio de dedos para falar, mas eu, como sou profissional da área, eu acho que sempre quando tiver alguém do nosso círculo íntimo que está com esse problema, é muito importante falar. Porque tem tratamento. O tratamento é eficaz na grandíssima maioria das vezes, né? Bem, o nome técnico é halitose, né, para o mau hálito. Doutor, quais são os principais fatores causadores do mau hálito? Existe também, né, muitas, assim, não sei se a maioria das pessoas, mas é muito comum as pessoas acharem que a causa principal é estomacal, enfim, mas 90% das causas são locais, as causas são de dentro da boca mesmo, né? Algumas pessoas usam assim até como uma espécie de desculpa, fiquei muito tempo sem comer, né? Isso poderia, um jejum prolongado. Também pode provocar, doutor, mas não é o mais frequente. Não é o mais frequente. O jejum prolongado realmente pode provocar mau hálito, mas o principal motivo é o acúmulo de bactérias, né? E esse acúmulo de bactérias, especialmente na região superior e mais posterior, ou mais no fundo da língua, que a gente chama isso de saburra lingual. Mas qualquer outro tipo de acúmulo de bactérias, seja por doenças da gengiva, né, gengivite, ou por cárie, que se acumula bactéria, porque a degradação dessas bactérias provoca a saída de um mau cheiro, né? E aí, quando você tem esse acúmulo, não faz uma boa higienização, e também um outro aspecto que é muito importante nesse sentido, quando tem uma pouca salivação, porque a saliva é como se fosse um enxaguante natural, ela vai limpando o tempo todo. Então, às vezes a pessoa ou higieniza mal, deixa acumular bactéria, e ainda, né, tem uma salivação prejudicada por uma série de motivos, você tem a tendência grande de ter mau hálito. E isso, como eu falei, representa em 90% dos motivos de mau hálito. Os outros 10% é que tem uma participação de problemas que nós chamamos de sistêmicos, que é a partir de outras áreas do corpo, né? Sim. Doutor, o senhor citou a situação da língua, né? Muitas vezes o acúmulo de sujeira e de bactérias na língua. No mercado existem alguns raspadores de língua. Esse tipo de instrumento é eficaz? É aconselhado que as pessoas usem? Em que momento? É aconselhável, né? Mas primeiramente o ideal seria o paciente procurar um profissional, porque existem diferentes tipos de língua. Do mesmo jeito que existem a pessoa tem biotipos de corpo diferentes, tem diferentes biotipos de língua. E um cuidado que precisa se ter é não exagerar na higienização. Porque às vezes quando você exagera, põe muita força, seja com o raspador de língua ou com a própria escova, você pode até prejudicar mais do que está
ajudando aí nesse contexto. O princípio é que você precisa limpar, remover esse excesso de placa bacteriana, né, de biofilme bacteriano, mas com o cuidado de não machucar, porque isso pode até piorar, obviamente por machucar, né, causar um trauma e isso é ruim, mas também esse machucar libera certos produtos que também vão ser degradados e podem influenciar na questão da litose. O enxaguante bucal, ele resolve o problema de mau hálito? Então, ele na verdade, como por exemplo chiclete, isso só mascara, né? Ele não vai resolver o problema. Ele mascara ali por alguns momentos, alguns minutos, né? Mas não resolve não. Apesar de muitos se venderem como mata 99% das bactérias e tudo mais. Bem, é só cosmético ali. Depende, né? Os enxaguantes bucais, eles têm funções bem definidas. Esse tipo aí que você falou, aí não seria só um enxaguante bucal, ele seria um antisséptico bucal. E que nós, na profissão aí de odontologia, nós como cirurgiões dentistas, tem diversas situações que eles têm uma indicação, como por exemplo pós-cirúrgicos, que a pessoa não consegue, não pode passar a escova em uma área que foi feita uma cirurgia. E aí ele vai ter o papel dele de manter livre ou de diminuir muito a quantidade de bactérias para que o pós-operatório seja melhor. Mas inclusive esse tipo de antisséptico bucal, ele não pode ser utilizado por muito tempo, porque ele começa a matar as bactérias que prejudicariam o processo de cicatrização, mas também as bactérias boas, né, que precisam estar presentes. Tem aqui a participação da nossa ouvinte, ela está querendo saber sobre uma massa que se forma na garganta, se isso seria assim hereditário e também pode ser causador de mau hálito. Eu não sei se o que ela está querendo dizer, uma massa que forma na garganta, é isso? Eu não sei exatamente também. Tem um negocinho que o nome, uma estrutura que o nome chamamos de cásio. Quando jovens, geralmente, né, muitos de nós tivemos aí infecções de garganta, nas amígdalas. E aí, nesse processo, ficam uns buraquinhos, que a gente chama de criptas amidalianas. E o acúmulo de bactéria naquela região forma essa massinha branca, que de vez em quando escapa. E ela tem um cheirinho ruim mesmo, né? E ela pode ser um dos causadores do mau hálito, mas não é das principais causas que se tem. Mas se for isso que ela está dizendo, o nome disso é cásio, que fica placa bacteriana presa nesses buraquinhos das amígdalas, das criptas amidalianas. Muito bem. De toda forma, a dica geral é para que as pessoas façam as visitas regulares aos dentistas, né? São as pessoas mais recomendadas. Inclusive, se você tiver com mau hálito, o seu dentista vai te dizer. Não precisa ser um terceiro, né? E manter as recomendações, o uso do fio dental, escovar corretamente, né, doutor? Se você fizer uma higienização adequada, se você procurar o seu dentista de forma também adequada, recorrente, da forma como ele sugerir. Uma coisa importante que as pessoas às vezes valorizam um pouco, né, é fazer uma boa ingestão de água. Tem um númerozinho aí, 35 ml por quilo de peso, né? Eu, por exemplo, tenho que tomar ali 2 litros e 700 ml mais ou menos de água por dia, porque quando você tem a boca seca, isso aumenta a probabilidade de você ter essa questão da litose. Por exemplo, tem medicamentos que secam a boca, enfim, tem uma série de alimentos estimulantes, por exemplo, tudo que faz você ficar com a boca seca aumenta a chance, tanto de você ter problemas gengivais, cáries, quanto de mau hálito também, né? Certo. E fazer a higienização correta, ir ao dentista, seguir as orientações através da boa higienização e tomar água direitinho. Isso você resolve aí um percentual alto, talvez 80% dos problemas de mau hálito ou mais. Juscelino está perguntando aqui se sinusite pode ser fator causador de mau hálito. Sim, né? Existe um tipo de mau hálito provocado por um gotejamento nasal na porção mais posterior do nariz, na garganta. Gotejamento na garganta. Especialmente pessoas que têm sinusite ou rinite crônica, né? Isso é um dos tipos de situações que pode causar mau hálito.
tirando aquelas ali que eu falei que é 90%, que é local, a gente inclui essa que eu acabei de falar, desse gotejamento nasal posterior, de pessoas com sinusite crônica, rinite crônica. Existe aí também um percentual aí próximo a 10% de origem do estômago, intestino, rim, questões endócrinas, por exemplo, pacientes diabéticos costumam ter um hálito cetônico, né? Agora, uma coisa também que sempre me perguntam, e esse é uma situação natural, né? O mau hálito ao amanhecer. Isso é bastante comum. Dificilmente alguém acorda com um hálito bom pela manhã, né? Isso as pessoas que são casadas normal. Sabem disso. Por quê? Porque você passa um período muito prolongado, primeiro um tempo em jejum, mas principalmente porque o fluxo salivar no período noturno, ele é menor. Então você fica com a boca mais seca e aí você tem essa tendência aí ao mau hálito, mas que esse especificamente é uma coisa absolutamente normal, né? Não tem nada de patológico nisso. Tá certo. Eu agradeço aqui a participação do Dr. Alessandro Januário, meu caro. Muito obrigado pelas dicas e orientações. Um abraço. Um abraço. Eu que agradeço e tenha um ótimo dia.